Mateus capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E Jesus os advertiu: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que vontade que dá de aplaudir esta palavra. Que palavra maravilhosa que enche o coração da gente. Partindo Jesus dali de onde ele estava, 2 cegos o seguiram gritando. Eles não enxergavam, mas eles ouviam. E seguiram Jesus. Então, para você ver, um cego, para seguir uma pessoa que está caminhando, tem que estar bem determinado, não é? Tem que estar atento, tem que estar com o ouvido aberto. Porque ele seguia não pelo que vê, mas por aquilo que ele ouve, pelos passos, pelas conversas. E eles saíram atrás de Jesus, gritando por todo o caminho: tem compaixão de nós, filho de Davi. Foi feita uma pesquisa há mais de 1000 anos atrás, entre os padres que viviam no deserto. Porque ali na primeira era do cristianismo, e quando a gente faz aquela peregrinação dos caminhos de São Paulo, ano que vem nós vamos fazer, já está lotado, não é? Mas nós vamos fazer essa peregrinação e nós passamos ali por Istambul, que é a antiga Constantinopla, onde Paulo esteve. Nós vamos ali para a região da Capadócia e para algumas regiões onde o povo vivia na montanha. Vivia ali dentro das rochas. E muitos monges, na época da perseguição ao cristianismo, foram viver no deserto e nas montanhas. Inclusive a gente visita uma cidade subterrânea, que você olha e você não vê, porque ela está toda debaixo da terra. É muito interessante a tecnologia que eles desenvolveram para aquela época, as técnicas. Você cozinhava embaixo da terra e eles tinham um sistema que a fumaça saía, porque você fica preso ali, sufoca todo mundo. A fumaça saía e se dissipava. Então, não tinha uma fumaça subindo de um único lugar. Não dava para ver a fumaça saindo. Eles tinham ali as caves onde eles faziam o vinho da Capadócia. É um vinho único no mundo, não é? E você vê aquele lugar onde eles guardavam ali o vinho, onde guardavam as sementes. Eles tinham capacidade de ficar ali até anos, sem sair dali de dentro. Então, podia acampar um exército ali fora, que eles tinham a possibilidade de se manter, e a porta só abria por dentro. Então não tinha jeito de abrirem por fora, era impossível abrir a porta por fora. E então havia a vida no deserto por meio dos cristãos. E tinham padres que viviam a vida de eremitas lá, enfrentando o combate espiritual, lutando contra as próprias tentações. Então, apesar de eles serem eremitas e viverem isolados, não viviam sozinhos. Porque é diferente você viver isolado de você viver sozinho, não é? Porque às vezes você está isolado fisicamente, mas você tem companheiros de oração, você tem amigos, você tem pessoas que sabem que você está ali, que são solidárias a você. Muitos desses monges do deserto eram alimentados pelas pessoas que levavam lá, deixavam comida, eles trabalhavam, eles plantavam,
mas por vezes esse apoio vinha dos cristãos que também contavam com as suas orações. Eles se encontravam entre si, oravam juntos também. E numa dessas reuniões desses padres do deserto, qual foi a conclusão que eles chegaram? Que uma das orações mais poderosas e eficazes para vencer a tristeza, o desânimo, a depressão, as tentações, as mais fortes tribulações, é essa que está aqui. Jesus, tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E acrescentaram um trechinho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. Vamos dizer isso agora, nesta manhã? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. Não foi a mesma oração que aqueles leprosos fizeram? Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Por que filho de Davi? Se Jesus era filho de José, é filho de Deus, mas adotado por São José. São José, pai adotivo de Jesus, porque São José não colaborou, biologicamente para que Jesus fosse gerado. Então, mas por que filho de Davi? Porque Jesus era da descendência de Davi, um dos seus ancestrais era Davi. E havia uma promessa de que o Cristo seria o descendente de Davi. Então, quando se diz filho de Davi, não está dizendo simplesmente que você é um parente de Davi, que você está dentro daquela linhagem. Chamar uma pessoa de filho de Davi é chamá-la de filho da promessa. É dizer, tu és o prometido de Deus. Tu és o Senhor. Tu és aquele que havia de vir e veio. Eu reconheço que Deus está contigo. Sabe o que significa esse filho de Davi? Eu reconheço que tu és aquele que Deus prometeu e que tu tens todo o poder, porque a teu respeito está escrito: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu para levar a boa nova aos pobres, para curar os cegos, para curar os coxos, para libertar aqueles que estão presos, que estão cativos. Presos espiritualmente, como nós ouvimos no testemunho. Gente, as pessoas não têm ideia do que é o mundo espiritual e de como há gente que vive um verdadeiro inferno por causa de um cativeiro espiritual. Que bom que não fomos nós quem dissemos, que foi uma pessoa que vivia dessa forma e acabou de nos contar, que estava ali entranhada no ocultismo e que no encontro de libertação, há 23 anos atrás, ele viveu uma experiência libertadora porque ele era oprimido espiritualmente pelas realidades ocultas que operavam dentro dele. Ele dizia isso, ele disse isso. Jesus é aquele que nos liberta de toda opressão espiritual, porque tem males que são físicos, tem males que são emocionais, mas tem males que têm a sua raiz no espiritual. E aí se reflete também no físico, se reflete também no nosso emocional, se reflete na nossa mente. Mas Márcio, não é a mesma coisa? Não. Quando você tem um mal físico, os remédios curam. Quando é um mal psicológico, a terapia, se não curar, ajuda muito. Mas quando o mal é de origem espiritual, não importa o que você faça. Se não houver uma libertação, os sintomas permanecem, apesar dos remédios, apesar da terapia, ao ponto do terapeuta dizer, olha, não é psicológico, a gente já fez as coisas, manda para o psiquiatra. Chega lá no psiquiatra, o psiquiatra diz, os remédios que foram aplicados deveriam fazer o efeito, não dá para explicar isso. E por vezes, há médicos que são vencidos nessa matéria e dizem, acho melhor você procurar um padre. Acho melhor você procurar uma direção espiritual, porque são orientados pela ética
a não induzir a uma religião, não é? Porque são profissionais da área da saúde. Mas muitos deles perguntam: você acredita em Deus? Você tem fé? Busque apoio na sua religião, porque já perceberam que é algo a mais que isso. E olha que coisa maravilhosa quando um médico entende que a pessoa que ele atende não está desconectada da espiritualidade e que também faz uso da sua fé para que ele possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Escutei um testemunho lindo de um médico, que ele falava que enquanto a pessoa estava ali contando os sintomas da sua enfermidade, caladinho, em silêncio, nos seus pensamentos, ele rezava e pedia: meu Deus, me ilumina para eu entender o que está acontecendo com esta pessoa e eu dar o diagnóstico correto. Às vezes na hora ele já percebia que a situação era espiritual, e ali ele rezava: Senhor, liberta esta pessoa, porque o mal que ela sofre não tem raízes no físico, tem raízes espirituais. E quando a situação era muito séria, ele, um homem de fé, ele ainda tinha um grupinho de intercessão, que às vezes ficava numa outra sala, ali, perto, nas proximidades do hospital, enquanto ele atendia aquela pessoa que tinha um quadro particular, o grupo intercedia, para que aquela pessoa encontrasse mais do que uma saúde física, mas uma saúde espiritual, porque as realidades espirituais existem, meu amigo. E Jesus Cristo é o Salvador para todas elas. Jesus Cristo é o nosso libertador. E esses dois cegos entenderam isso. E em vez de ficar sentado num canto chorando e se lamentando porque eu sou cego, porque eu não vejo, porque Deus não me atende, porque eu rezo e Deus não me ouve, que é uma tentação para todos nós. Muitos de nós já fomos tentados a pensar desta maneira: Deus não me atende, Deus não olha para mim, as minhas orações não são escutadas. Em vez de ficar sentado se lamentando, porque senão eles teriam ficado lá até hoje. O que é que esses dois fazem? Eles se levantam e vão atrás de Jesus, gritando pelo caminho: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, olha para nós. Num dos acampamentos Fé em Milagres, no último acampamento inclusive, no sábado à noite, nós tivemos o testemunho de uma mocinha que ela recebeu uma cura como a desses cegos. Ela teve câncer na sua cabeça e o câncer destruiu um dos olhos. Inclusive já estava marcada a cirurgia para a extração do olho dela, porque aquele olho estava condenado, estava cheio de metástase, não tinha como salvar. E os médicos já tinham deixado os pais avisados que ainda tinha ali o câncer e que a possibilidade dele ir para o outro olho era altíssima e que na verdade eles estavam lutando para poder salvar a vida dessa menina. A família tinha decidido vir para o acampamento Fé em Milagres há uns anos atrás, trazendo a menina para receber a oração. Mas os médicos orientaram que não era bom que se fizesse isso, porque o tratamento debilita a pessoa, a imunidade dela estava baixa, o acampamento tinha muitas pessoas, era arriscado. E os pais obedeceram aos médicos, entenderam que deveriam fazer desse modo. Então vieram alguns parentes trazendo a foto dela num cartaz. E eu estava lá no palco, naquele momento de oração, quando o Frei Josué desceu com o Santíssimo e foi passando no meio das pessoas. E quando o Santíssimo tocou na foto dela, aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, ela, a criança, que tinha 5 anos na época, em casa, a centenas de quilômetros, estava brincando, foi alcançada pela graça de Deus, e alguma coisa mudou e a mãe percebeu. E quando começou a fazer uns testes, percebeu que ela estava enxergando pelo olho cego. Foi o médico durante a semana, porque era fim de semana quando isso aconteceu, e a médica começou a explicar para ela: olha, é muito comum que os pais entrem nesse estado de negação, porque
Tirar o olho de um filho é uma coisa muito séria, mas não tem o que fazer. Nós vamos ter que extrair o olho da sua filha. Porque o que é um olho diante da vida? É melhor que ela fique sem o olho e viva do que ela continuar com esse olho aí, que já não enxerga mesmo, e ela morrer. E deu para ela o cartão para ir fazer o olho de vidro para colocar no lugar. Ela falou, não, doutora, a senhora não está entendendo. Ela está enxergando. E a médica, para convencer os pais de que eles estavam equivocados, foi com eles fazer os testes. E olha, não só a criança estava enxergando normalmente, como o câncer, com todas as comprovações que existiam. Estavam lá, as comprovações do câncer. Aquele câncer que eles tinham certeza que estava naquela criança, que tinha cegado aquele olho, havia desaparecido completamente. E no sábado do acampamento Fé e Milagres do ano passado, deixa eu ver, nós estamos em 23. Hoje é dia, não, foi desse ano, não foi do ano passado não, foi no Fé e Milagres deste ano, desculpe. Intensa. É que a nossa vida é muito intensa, parece que já foi um ano e não foi. No acampamento Fé e Milagres, no sábado, neste ano de 2023, a família veio aqui para dar o seu testemunho. E aí eu tive a oportunidade de conversar com eles e saber ainda muitos mais detalhes. Gente, foi muito mais bonito do que isso que eu estou falando para você. Mas Jesus curou aquela menina que estava cega. E curou aquela menina do câncer. Para nós entendermos que Ele é Senhor da vida, que vence a morte, que vence inclusive a enfermidade, que pela força da oração verdadeiros milagres acontecem. E enquanto muitos de nós sentamos e duvidamos e choramos as nossas feridas, esses dois cegos não pararam na sua cegueira, eles seguiram Jesus gritando. Enquanto alguns de nós escondem a Bíblia dentro da sacola para não ser visto, indo para a igreja, enquanto muitos de nós nos calamos diante de certas críticas que fazem a nossa fé, a gente é católico, às vezes um católico envergonhado, às vezes um evangélico envergonhado, um cristão envergonhado, enquanto nós muitas vezes, quando deveríamos defender o que a gente acredita, porque é a nossa vida e a nossa salvação, nós nos escondemos. Esses dois cegos foram pelo meio da cidade berrando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E sabe por que eles continuaram gritando? Porque eles não foram atendidos da primeira vez que eles pediram. Conta que eles seguiram Jesus até dentro de casa. Olha, esses cegos podem ter muitas qualidades, mas eles tinham alguns defeitos. E um dos defeitos deles é que eles eram inconvenientes. Você imagine uma pessoa que vai gritando você pela rua. E você entra na sua casa e ela entra junto com você. É esses dois. Eles não desistiram da primeira vez que eles pediram e não foram atendidos. É uma fé fraquinha demais, é uma fé adoecida, aquela fé que se transforma em revolta quando pede a Deus alguma coisa e não é atendido prontamente e do jeito que pediu. Olha, a gente nem sabe se a gente está pedindo direito, a gente nem sabe se aquilo que a gente está pedindo vai ser bom para nós, e nos damos a liberdade de ficar revoltados com Deus, de ficar revoltados com a nossa fé, de desprezar a Deus. Deus não me ama, me permitiu o sofrimento. Mas será que nós estamos nos abandonando nas mãos de Deus e confiando que Ele nos conduza para o nosso bem e para a nossa salvação como deveria ser? Ou será que nós desistimos da primeira vez que nós pedimos e não somos atendidos da maneira que dissemos para Deus fazer? Eles não desistiram, continuaram pedindo. E não pararam enquanto não foram atendidos. Seguiram Jesus gritando por uma razão. Eles estavam convencidos de que aquele homem poderia resolver o problema deles. Sabe o que é fé?
Fé é convencimento. Fé é convicção. E quanto mais Jesus demorou, mais eles cresceram na convicção, mais certeza eles tinham. Às vezes Deus demora para que a nossa fé cresça, porque a nossa fé é quem nos torna capazes de receber. Uma fé pequena é capaz de receber muito pouco. Uma fé grande recebe coisas maiores. Às vezes, para nos dar aquilo que nós estamos pedindo, que é tão grande, primeiro Deus precisa nos tornar capazes de receber. Então o que Ele faz? Ajuda para que a nossa fé cresça. Como? Provocando em nós o desejo. Não atendendo da primeira vez que a gente pede. Não é assim com os nossos filhos? Às vezes o filho pede uma coisa para a gente sabe que se a gente der do jeito que ele está pedindo, ele vai desprezar. Vai custar muito para a gente dar. Às vezes é caro. E para ele vai ser um momento de capricho, depois aquilo vai ficar lá jogado de um lado, sem valorizar o esforço que foi feito para adquirir aquilo. Então o que um pai faz? Demora, torna difícil a aquisição, para que ele dê valor, para que ele deseje, para que ele tenha certeza daquilo que ele quer. E quando o pai está convencido de que ele agora está valorizando, que ele sabe o que ele está pedindo e que ele vai fazer bom uso, aí o pai dá aquilo para ele e ele consegue aproveitar, porque ele viu o quanto custou. Esses dias eu fiquei emocionado com o que eu ouvi de um filho meu. Ele disse, eu estava com uma amiga e a minha amiga começou a dizer que o objetivo da vida dela era conseguir dinheiro, posses, deixar uma boa herança para que os filhos dela no futuro não precisem de nada, porque já tem tudo. Aí ele disse, pai, desculpa, mas eu não consegui ficar calado. Falei para ela, olha, a pior coisa que você vai fazer. Não tem sentido isso que você está pensando. É um péssimo objetivo de vida. Porque do jeito que você vai fazer, seus filhos nunca vão valorizar aquilo que você está procurando conquistar para eles, porque eles não precisaram conquistar nada. Isso não vai ser um bem, vai ser um mal. Você não tem ideia do orgulho que eu senti de ouvir um filho meu dizer uma coisa daquela. E, meu Deus, isso é sabedoria. Falei, em alguma coisa a gente deve ter acertado para que essa verdade fique tão entranhada dentro do coração dele, não é? Fé é convicção, é convencimento, é um desejo que cresce dentro de nós, na confiança de que Deus vai nos atender, e esse desejo grande nos torna capazes de receber. Jesus entrou em casa, diz aqui a palavra, e eles entraram lá, eles incomodaram a nosso Senhor. Você não tenha dúvidas de que Deus quer ser importunado por você, quer ser importunado pelas suas orações. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele diz exatamente isso, que as nossas orações são um incômodo, são uma importunação. Ele diz que a nossa oração faz violência a Deus, mas é uma violência que Deus quer sofrer. Mas onde é que está isso na palavra de Deus? Está lá no Apocalipse, que diz que dia e noite o reino dos céus é arrebatado pelos violentos, aqueles que são violentos na oração, na confiança. Essa espera é uma violência. Sabe quando seu filho olha para você com aqueles olhinhos de que dizem, você é meu pai, eu espero de você carinho, proteção, e eu sei que você pode me dar isso, e às vezes você não pode, mas o seu filho acredita que você pode, e só dele olhar para você e continuar pedindo, isso é uma violência para você. Mas olha que interessante, você não podia, mas porque o seu filho espera, de repente você passa a poder. É uma violência que nos leva numa direção muito boa, porque nos tira do nosso comodismo, nos desinstala, faz a gente descobrir um potencial que está guardado dentro de nós. E eu lhe digo, a nossa oração faz violência a Deus, mas é uma violência que Ele quer que você faça a Ele. Importune a Deus com a sua oração. Então veja, Jesus tinha tudo para dizer para aqueles homens, por favor se retirem, vocês já abusaram da minha paciência, vieram gritando pelo meio do caminho, eu entrei dentro de casa e vocês entraram, agora é o meu momento de descanso. Foi isso que Jesus fez? Não, sentou-se com eles,
Eles não podiam ver Jesus, mas Jesus podia vê-los. Olhou para eles e lhes fez a seguinte pergunta: acreditais que eu posso fazer isso? Como eles não podiam ver, a sua fé veio daquilo que eles escutaram. O que eles tinham escutado? Eles tinham ouvido falar que uma mulher que tinha hemorragia, que sangrava há 12 anos, tocou na orla do manto dele e foi curado. Ele tinha escutado que a filha de Jairo, que estava doente e morreu, foi ressuscitada por Jesus. Você acha que uma pessoa que estava morta e volta à vida, isso fica em segredo, numa cidade pequena, escorreu igual fogo no mato seco? E cego é bom de ouvido, gente. Eles tinham escutado, então como eles não viram, a sua fé veio daquilo que eles escutaram. Porque a fé vem do que a gente ouve, mais do que por aquilo que a gente vê. Você não precisa estar lá naquele acampamento, Fé em Milagres, para escutar sobre esse testemunho e crer no seu coração. Feliz daqueles que creem sem ter visto, daqueles que sabem que nosso Senhor é poderoso para fazer, mas aqueles que querem, entrem lá e vejam, assistam, vejam os pais testemunhando, mostrando aquela menina curada. Impossível alguém mentir publicamente para todo o país, com os médicos assistindo, impossível. O Senhor opera milagres. E esses homens sabiam disso por causa daquilo que eles escutaram. O homem de fé, gente, é igualzinho a canção nova. Que a canção nova, para ela poder transmitir, ela também precisa captar sinais. Ela capta e transmite. O homem de fé é igual. É como uma antena receptora que capta a voz do Senhor. O homem de fé é aquele que escuta. Sabia? Sem escutar a Deus, não existe fé. É preciso sensibilidade, é preciso sintonia para escutar a mensagem que se transmite das mais originais e das mais inéditas maneiras. Como é que essa moça do testemunho desse rapaz que foi liberto ouviu a voz de Deus? Tenho certeza que muita gente ficou comovido como essa menina arrumou o casamento dela. Não é? Se você não ouviu, depois você assiste de novo e escute o testemunho. O rapaz aqui contando que ele era um homem prisioneiro do ocultismo, era oprimido espiritualmente, não sabia sequer o que era o cristianismo, porque ele cresceu dentro de realidades de ocultismo, viu a moça pela primeira vez e ele sabia que era a mulher da vida dele. 2 semanas depois ele pediu a moça em casamento, 2 semanas, e ela aceitou. Aí você diz, isso é uma loucura, porque quando eu ouvi, foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, essa menina é louca, não é possível. E aí ele completou lá na frente, contando o que aconteceu. Essa moça rezava e pedia a Deus um marido, segundo o coração de Deus, e pediu para Deus como sinal que este homem, quando entrasse na vida dela, ele precisaria, ao pedi-la em casamento, dizer uma certa frase. Não é uma mágica. Não adianta você anotar no seu caderno e dizer, vou fazer igual, vou pôr aqui uma senha para a pessoa ter acesso ao meu coração. Isso foi o que Deus inspirou para ela. Vida de intimidade com Deus. Mas no dia que chegou o rapaz, com todas as características para ela dispensá-lo, porque ela era uma menina católica praticante, e ele nem sabia o que era isso. Ela foi capaz de escutar e perceber no que ele falou a resposta de Deus. Mas para isso a gente precisa estar em sintonia com o Senhor, para receber a sua palavra das maneiras mais originais e inéditas. Porque Deus não fala com as mesmas pessoas das mesmas maneiras. Acho muito lindo, não é? O que acontece com o padre Edmilson, que tem um dom de palavra de ciência espetacular. Com o Nelsinho Correia, que eu sempre falo, que Deus fala com ele com uma precisão cirúrgica, pelo dom da palavra de ciência. Mas comigo é diferente.
Deus tem uma maneira inédita, original, de falar comigo que não é igual a do Padre Edmilson, que não é igual a do Nelsinho. E você tem a sua. Você só precisa achar a sintonia. E você vai ouvir o Senhor falar com você de uma maneira como você nunca ouviu Ele falar com outra pessoa. Então muitos pensam que o homem de fé é uma pessoa que consegue que Deus faça tudo o que Ele quer. Isso não é fé. Fé não é você obrigar a Deus a fazer o que você quer. Eu tenho uma força de oração, eu tenho uma técnica de rezar, que tudo que eu peço a Deus, Ele faz. Inclusive, quando eu vou rezar, eu nem peço, eu impero. Eu impero e o Senhor tem que dar o que eu pedi, porque Ele prometeu. Olha, Deus não é escravo das promessas dEle, tá certo? Nós somos escravos de sua promessa, Ele não. E o Senhor não se dobra aos nossos caprichos. Então não é na força do grito que você consegue que Deus te atenda. E isso não é fé. Quando a pessoa se esquece que o mais importante para a fé é saber escutar o Senhor. Toda a criação, toda a história, todos os sinais dos tempos falam de Deus conosco. Até nessa sociedade, olha, angustiante que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo muita coisa, gente, que aflige o coração da gente. Verdade ou não é verdade? Mas nessas coisas todas também nos falam o Senhor. Coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho. Feche os seus olhos, se você puder. O homem de fé sabe descobrir a mensagem no silêncio do seu coração, na oração, na contemplação. O homem de fé, a mulher de fé, é uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo, que sopra como quer. A mulher de fé, o homem de fé, é aquela pessoa que está sempre aberta às manifestações divinas, que se transmitem pelos meios menos pensados. Nossa Senhora nunca imaginou que um anjo apareceria e viria falar com ela, mas quis Deus que fosse assim. E Maria é modelo de fé, porque nos deu Jesus, tão logo escutou a palavra. Tão logo escutou a palavra, ela acreditou e atuou conforme a sua fé. Não foram só esses cegos, seja feito conforme a sua fé. Nossa Senhora agiu conforme a fé que estava no coração dela, e por causa disso a salvação entrou no mundo. E se você agora, nesse momento, agir conforme a sua fé, a salvação vai entrar na sua casa. Quem acredita, diga amém. Amém. Quem crê de verdade, diga assim seja. Assim seja. E quem ama Jesus, diga aleluia. Aleluia. Amém.